Saudações, meus amigos criadores. Cá estamos para mais uma live. Sábado à tarde, fim de semana. Espero que esteja tudo bem com os amigos criadores. Hoje temos tema livre, ou seja, perguntas e respostas. Sintam-se à vontade para colocar algumas perguntas que tenham, algumas dúvidas que queiram retirar. Sintam-se à vontade, alguns temas que queiram abordar no decorrer da live. Sintam-se completamente à vontade, ok, meus amigos? Vamos aguardar que os amigos criadores comecem a aparecer aqui no direto, que sejam notificados pelo YouTube para começarem a aparecer. Pois é, sábadozinho à tarde, bem bom, o tempo está ameno. Hoje estiveram aqui, em plena hora do calor, 34 graus, comparativamente àqueles 44 que estiveram no fim de semana passado e no início da semana passada. Muito bom. Agora está calminho, estão cerca de 29 graus, está uma brisa fresca, está top, meus amigos. Depois de uma live como a de ontem, completamente diferenciada, vamos aqui a mais uma live mais calma, mais descontraída, abordar aqui várias dúvidas, várias questões, várias perguntas que os amigos criadores tenham para colocar aqui no decorrer da live, ok? Não percam também o código promocional de 10% de desconto que o nosso parceiro comercial mais antigo está a colocar à vossa disposição. Miminhos ao Quadrado, uma empresa especializada em personalizar vestimenta, ok? Vocês quiserem ter um chapéu personalizado do vosso aviário, falem com Miminhos ao Quadrado. Se quiserem ter uma t-shirt personalizada, falem com Miminhos ao Quadrado. Logotipo pequeno à frente, logotipo grande atrás. Se quiserem ter umas calças de fato de treino personalizadas com logotipo pequeno da parte da frente, falem com Miminhos ao Quadrado. Uns calções personalizados, um blusão personalizado, uma jaqueta personalizada, etc. Até algum tipo de vestimenta diferenciada daquelas que eu estou a referir, vocês poderão entrar em contato com Miminhos ao Quadrado e eles verão se é possível, se não é possível, efetuar a personalização desse tipo de vestimenta que vocês indiquem. E aproveitem o desconto de 10% que se encontra aqui, o código promocional, no segundo link da descrição, ok, meus amigos? Ora, deixem-me lá ver aqui, que eu não estou a conseguir ver bem o primeiro comentário. Qualquer coisa, Nunes. Boa tarde, Santos Costa e a todos os criadores. Olá, amigo. Rui Rocha, boa tarde, Vitória e amigos criadores. Olá, amigo, tudo bem? Aves Silva, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, Hilário, como estás? Tudo bem? Aves Silva, só para marcar presença. Hoje jantar fora com a família. Ok, divirta-se e aproveite. Nuno Duarte, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Nuno, como estás? Tudo bem? Aves Silva, olá, Rui, perdemos o Wizard. Torres, boa tarde, Vitória e presentes. Olá, amigo Torres, como está? Tudo bem? Aves Silva, até amanhã, pessoal, até amanhã. João Camacho, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, Camacho, tudo bem? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, tudo bem, amigo? Não se esqueçam também de deixar aqui o vosso gosto, o vosso like, ok? É muito importante também para o canal, para mantermos esta dinâmica e começarmos cada vez mais a termos aqui mais criadores novos que começam também a integrar aqui esta nossa família. Ontem, como eu vos tinha dito, verifiquei que apenas 23,9% do pessoal que assiste às lives ainda não estava subscrita no canal e hoje conseguimos baixar para 22,4%. Portanto, estamos no bom caminho. Ainda há cerca de uma semana atrás tínhamos cerca de 40% dos visualizadores que não eram subscritos no canal. Há 2 ou 3 semanas tínhamos cerca de 60%. Portanto, estamos no bom caminho, meus amigos. Temos cada vez mais criadores novos a aderir aqui ao canal, a subscrever o canal e dessa forma conseguem garantir a sua presença no decorrer das lives, ok? Espero que estejam todos revigorados depois da live de ontem. Foi uma live engraçada, foi uma live diferenciada. Eu já falei com a pessoa que acabou por vencer o sorteio, já está tudo agendado. Eu, em princípio, será em Angeja, quando eu for em outubro, participar na One Day Show que se realiza em Angeja, salvo erro, este ano é 11 de outubro. Irei levar então o canário Lizard, que o Nuno colocou aqui à disposição para ser sorteado, para entregar em mãos à criadora vencedora do sorteio, ok? Estamos aqui muito perto dos 6.000 subscritores, meus amigos. Antes da live começar, salvo erro, estávamos aqui com cerca de 5.940 criadores subscritos. A ver se conseguimos bater aqui os 6.000 ainda no decorrer
destes próximos dias. Portanto, se ainda existir aqui alguém que assista às lives, mas que ainda não tenha subscrito o canal, como sabem, é totalmente gratuito, basta clicarem no botão subscrever o canal, aproveitem, cliquem também no botão que diz ativar notificações e assim sempre que uma live se iniciar, vocês recebem uma notificação por parte do YouTube para não perderem patavina das lives, ok? João Camacho, chego sempre atrasado. Não chegas nada, amigo. Isto a live ainda só vai com 5 minutos. Está no início. Hilário, és alentejano. Rui Rocha, boa tarde, aves, sem stress. O que interessa é a nossa boa convivência. Abraço. Pois é, amigos. Portanto, hoje, como eu estava a referir, hoje é uma live de perguntas e respostas. Hoje não temos aqui nenhum tema específico para iniciar aqui a nossa conversa, o nosso diálogo. Portanto, sintam-se à vontade se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma situação com que já se depararam e gostariam de saber os comentários dos restantes amigos criadores que normalmente estão por aqui, sintam-se à vontade para a colocar e nós iremos tentar aqui debater um bocadinho essa situação, ok? Eu aqui já estou, como já tenho referido nas últimas lives, já não tenho aqui fêmeas a colocar ovos, já não tenho ovos para serem engalados. Tudo o que tenho aqui são crias que já eclodiram e que agora, pronto, estão naquela fase até à independência, até aos 30 e poucos dias para depois parar, para depois iniciar a 100% aqui a muda. Não quer isto dizer que já não tenha aqui muitas penas, tenho, principalmente dos casais que eu já separei e das aves jovens que entretanto já nasceram no início do ano, em fevereiro, em março, e que já estão a fazer um bom processo de muda, pois já vejo muitas penas aqui no Canaril. Daqui por mais uns tempos, quando apagar mesmo a luz do teto e o Canaril ficar mais calmo, aí vai ser a loucura total, porque vai haver dias em que as penas que eu tenho que aspirar do chão davam para encher uma almofada pelo menos. Portanto, é devagarinho, vamos com calma. Eu este ano trazer aqui um bocadinho o processo das criações, uma vez que participei no Mundial, que se realizou aqui em Portugal, em Santa Maria da Feira, e isso fez com que eu tivesse atrasado cerca de um mês aqui as criações. Eu normalmente gosto de iniciar as criações e se tudo correr bem, depois do envio das análises das fezes à clínica veterinária e se não houver assim grandes tratamentos a fazer, normalmente inicio ali nos inícios de fevereiro. Este ano já iniciei já nos finais de fevereiro, porque o Mundial foi no final de janeiro, as aves depois vieram, eu tive que aguardar cerca de uma semana e meia para as aves virem, para depois sim fazer uma recolha de fezes, enviar à clínica veterinária para verificar se tinha que fazer algum tratamento antes do início das criações. E tudo isto, ou seja, fez-me aqui andar entre o final de janeiro, que foi a altura do Mundial, até ao final de fevereiro, a verificar esta situação antes de colocar as aves a criar. Podia ter colocado as aves que não foram ao Mundial, podia as ter colocado a criar, podia, mas para isso eu precisava ter aqui as 14 horas de luz intensa, precisava de tudo, e aquelas aves que eu estava a aguardar para ir ao Mundial iriam ressentir-se provavelmente depois nesse evento. E então preferi atrasar aqui um mês, pronto, e dessa forma também as criações estão a terminar um pouco mais tarde. Eu normalmente só deixo os meus casais de Gloucesters fazerem duas posturas, portanto normalmente ali em maio, até ao final de maio, normalmente já tenho as criações feitas, ou seja, fazem ali fevereiro, março, abril, maio, cerca de 4 meses e as criações estão feitas. Este ano, devido a este atraso, ou seja, acabei por vir até ao final de junho, bater já aqui o início de julho. Pronto, é uma consequência para quem quer concorrer no Mundial. Também foi a minha primeira participação no Mundial e participei também muito pelo facto de ser cá em Portugal, porque é uma competição que se realiza já bastante tarde. Isto, para quem não sabe, os mundiais acabam por estar um bocadinho feitos para os criadores do centro e do norte da Europa. E porquê? Eu vou explicar. O clima que nós aqui no sul da Europa temos é um clima mais quente, onde o calor aparece antes do que nomeadamente nos países do norte da Europa, certo? Portanto, os criadores no norte, centro e norte da Europa normalmente começam a criar ali a partir do final de março, que é quando realmente começam a aparecer os primeiros dias com temperaturas mais amenas. Nós, normalmente, ali a partir de fevereiro, mais ou menos, já temos temperaturas ideais para iniciar as criações. Isto faz com que os criadores do centro e do norte da Europa, se começam mais tarde a criar, também acabam mais tarde de criar.
Sabemos também que, e no caso dos canários, as aves precisam de pelo menos 8 meses para atingirem uma plenitude QB suficiente para poderem participar num evento como o Mundial. Ou seja, em que as características morfológicas da ave já acabaram por ficar todas demonstradas passados esses 8 meses. Se levarmos passarinhos com 5 ou 6 meses, os passarinhos ainda não estão na sua plenitude. Portanto, menores probabilidades terão de chegar ao Mundial e conseguirem ganhar um primeiro, um segundo ou um terceiro lugar, não é? Sabemos que o Mundial é extremamente difícil, cerca de 21 mil aves, um pouco mais de 21 mil aves estiveram em competição no último Mundial em Santa Maria da Feira. Portanto, quando queremos participar num evento desta magnitude, temos efetivamente de levar as nossas aves com o nível de qualidade o mais alto possível, ok? Portanto, os mundiais estão feitos para esses criadores, ou seja, se os criadores do centro e do norte da Europa terminam de criar lá para junho, julho, que é mais ou menos a situação com que eu me estou a deparar este ano, é normal que depois precisem ali destes meses subsequentes até chegar ao final de janeiro para tentarem atingir os 8 meses das suas aves, de vida das suas aves, para poderem expor as aves, ok? Portanto, é uma situação que depois acaba por nos atrasar aqui nós, criadores do Sul, que temos por hábito começar um bocadinho mais cedo a criar. Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde, fiquei chateado que não me saiu o Lizard. Mais oportunidades irão haver, amigo, certamente. Boa tarde, como está? Hilário Moreira, pai, tinhas 3 números por tua conta? Pois é verdade, tu, o Camacho e o próprio amigo Joaquim. Sónia Costa, boa tarde a todos, olá, tudo bem? A Paulo Palmeiro, ontem foi uma live muito intensa, é verdade, e não foi fácil, sabem? Não foi fácil porque entre o estar a falar com vocês, entre o estar com atenção para não falhar aqui o número que cada criador ia colocando, estar a escrever, estar a agarrar nas bolinhas e estar a pôr dentro daquela bolinha do bingo, não foi nada fácil, mas felizmente ninguém se veio queixar. Eu não deixei nenhum criador e nenhum número que os criadores referiram para trás, portanto, isto é o mais importante. Penso que o sorteio também foi justo, penso que acabei por arranjar aqui uma técnica engraçada, em que as coisas passaram sem estratégias, sem estratagemas secundários, nem nada disso. Pá, é assim, no final só pode haver um vencedor, é mesmo assim. Agradecer aqui ao Nuno mais uma vez, porque foi uma excelente ideia. Eu aqui, salvo erro, o ano passado ou há 2 anos também já tinha feito uma live em que ofereci 3 glossars. Eu por acaso há poucos dias estive a rever essa live, em que ofereci também 3 glossars, também fiz um sorteio, já não me lembro muito bem como é que foi, acho que até tinha a ver com os números dos comentários. E pronto, a coisa também correu bem. E são sempre lives agradáveis e como sabemos é sempre um passarinho e por acaso o Nuno tem-se andado a esforçar até para ter uma boa linha de lizards. Ele, o ano passado, acabou por ir adquirir aves a alguns dos melhores criadores de lizard que nós temos no nosso país. Portanto, com toda a certeza, o criador a quem saiu a ave vai ficar muito bem servido, não tenho dúvidas nenhumas disso. Pronto, meus amigos, como eu estava a dizer, a live de hoje é uma live de perguntas e respostas. Pá, não tenham vergonha de colocar aqui, por muito que julguem que a pergunta pode ser um bocado estapafúrdia ou pode ser um bocado básica, não tenham receio de colocar aqui uma questão que queiram ver respondida tanto por mim como pelos amigos que aqui estão presentes na live. Portanto, sintam-se completamente à vontade para deixarem aqui qualquer tema, qualquer questão, qualquer dúvida, para nós tentarmos aqui falar um pouco sobre essa situação, ok? Ainda ontem, e relativamente ao tema, o tema era extremamente importante. Se calhar até fiz um bocadinho mal, se calhar até deveria ter deixado uma live de perguntas e respostas e ter guardado esse tema para outro dia, uma vez que até acabei por ver aqui um pouco envolvimento dos criadores que estavam na realidade mais interessados no sorteio do que propriamente no tema. Mas o tema é muito importante, meus amigos. Nós, para fazermos aqui a junção correta dos nossos casais e para tirarmos descendência com qualidade de brilho de pena, com uma boa estrutura de pena, é muito importante nós, quando da formação dos casais, analisarmos o tipo de plumagem, tanto do macho como da fêmea, ou seja, do casal que vamos querer formar, ok?
uma situação muito importante. Eu ontem ainda tentei aqui desenvolver um bocadinho, mesmo com o stress do sorteio e de estar a apontar as coisas, ainda tentei desenvolver um bocadinho. Mas pronto, para resumir e para não ficar aqui a dúvida, há criadores que pensam que não se podem juntar duas aves de pena mole. Atenção, pode-se, ok? Nós podemos juntar duas aves de pena mole. Essas aves não podem é ter a pena no limite, a pena ser tão mole, tão mole, tão mole, que não fica aderente ao corpo, que faz com que a ave tenha muitos flancos e que também apareça muitos quiches devido a essa pena muito mole. Porque há pena mole e pena mole. Há pena mole que já está no limite, já foi trabalhada ao máximo, e há pena mole que ainda está ali a meio caminho. É uma pena que ainda permite o criador tentar tirar ali descendência de aves com uma boa forma, porque a plumagem, como nós sabemos, ajuda bastante as aves, nomeadamente aqui no Gloucester, não é? Uma das raças que eu crio, ajuda bastante as aves a ganharem forma. Agora, se a plumagem não for aderente ao corpo, acabamos por ter problemas, porque a plumagem acaba por sair do sítio e isso normalmente provoca problemas depois a nível fenótipo, a nível exterior, não é? Ana Patrícia Rodrigues, boa tarde a todos. Já agradeci ao Vítor e queria agradecer também ao Nuno Duarte pelo Lizard. Fica aí o agradecimento. Obrigado, Ana. Seja bem-vinda aqui à live. Temos aqui a vencedora do sorteio de ontem a fazer um agradecimento. Muito obrigado. Depois temos a situação de criar intenso com intenso, nomeadamente no Gloucester. No Gloucester, normalmente, se juntarmos duas aves intensas que sejam aves na realidade com plumagem intensa, ou seja, uma plumagem curtinha, uma plumagem muito dura, onde nós arranquemos uma pena e vemos que a pena realmente é rija e que normalmente é elevada para cima e não abre para os lados, não é muito aconselhável. Porquê? Porque isso irá tirar forma à ave. Porque a ave irá ficar com uma pena muito justa ao corpo, perdendo um bocadinho da forma que o Gloucester, nomeadamente, se quer. Ok? O que é que normalmente existe? Normalmente existem intensos que têm efetivamente a pena rija e depois existem intensos que têm uma plumagem, em termos de característica morfológica, é uma plumagem nevada, ou seja, tem a intensidade da cor de uma ave intensa, mas a qualidade da pena já está ali quase no limite. Eu já passei por este erro em 2017, adquiri umas aves intensas a um dos melhores criadores de Gloucesters que existe na Europa, mas na altura eu não soube trabalhar bem essas aves, porque as aves já eram de cor intensa, mas de plumagem nevada, ok? De plumagem de pena mole. O que é que eu fiz? Eu tinha aqui várias aves de plumagem de pena mole e o meu intuito ao adquirir aqueles intensos era juntar esses intensos a essas aves para retificar a plumagem. Conclusão, deu tudo errado. Ou seja, eu andei ali 2, 3 anos depois a querer aproveitar aquele sangue de intensos, mas o que é que eu tive que fazer? Eu tive que me socorrer das minhas aves Gloucester 100% melânicas, ou seja, aves que tinham a pena dura, a pena rija, para juntar à descendência dessas aves intensas. Okay? Eu cheguei a ter aqui pássaros que tinham as penas todas frisadas, aquilo não parecia nada um Gloucester. Pássaros a aparecer quistos e tudo mais devido à pena ser tão fininha, porque eu cometi o erro de não analisar bem aquele tipo de ave intensa, a partir do princípio uma ave intensa é uma ave intensa, e não é. Há aves intensas efetivamente de pena curta e há aves intensas de pena mole. A única coisa que têm em comum é o brilho, é a intensidade, daí dizermos que é uma ave intensa, ok? Pronto, eu cometi esse erro, andei 2, 3 anos, mas depois a partir ali de 2021 comecei a ter aqui resultados muito bons e hoje em dia orgulho muito dos Gloucesters intensos que aqui tenho. São aves que chegam a uma exposição e é muito rara a exposição e quem me acompanha nas exposições sabe que eu estou a falar a verdade, que não marcam. Portanto, elas conseguem lutar ali sempre pelos primeiros lugares. Infelizmente tive que andar ali 3 anos, mas é como eu digo, meus amigos, temos que ver o copo meio cheio. Foi uma aprendizagem que eu acabei por ter e foi a partir daí que eu me debrucei ainda mais sobre a importância de analisar a estrutura de penas cada vez que tivesse que formar os casais para iniciar uma época de criação. Ora, Nuno Duarte, verdade, Vitor, estou a esforçar-me para formar um bom plantel, apesar de ainda muito cedo, estou contente com os resultados. Boa, amigo. Sim, é assim, tu foste pescar aves de excelente sangue. Agora é como se diz, agora é ver se tens unhas para a guitarra, não é? Pronto, faz parte do processo, amigo.
Paulo Palmeiro, Vitor e Criadores, vocês usam água para as aves da companhia ou engarrafada? Eu de há 4 anos para cá é só água engarrafada. É uma boa questão, amigo. Eu aqui neste momento estou a usar a água do furo. Eu faço com regularidade análise à água. Sabemos que a água do furo poderá eventualmente a qualquer altura ser contaminada, o solo freático ser contaminado por uma descarga. Estou aqui numa zona rural e sabemos que por vezes pode acontecer uma situação dessas. Mas vou sempre controlando, vou sempre fazendo análises para ver como é que está o estado da água e enquanto eu detecto que a água está boa, é efetivamente tanto essa água que eu bebo como a minha família aqui em casa e é a água que eu também dou aos passarinhos. Eu quando mudei de Canaril tinha algum receio, porque eu, onde estava no anterior Canaril, no Samoco, eu usava água municipal, não era? E o sabor realmente é muito diferente, não é? Isto é água pura que eu aqui bebo, que acaba por ser filtrada pelas rochas calcárias que existem no subsolo e tudo mais, e aquela água não, aquela água municipal acabava por ter químicos e tudo mais, ficam guardados naqueles depósitos enormes bastante altos que nós vemos nas localidades, e eles colocam vários químicos para a água ficar em condições para depois poder chegar à casa dos contribuintes, de nós, não é? Com qualidade. E então tive algum receio, mas não, graças a Deus correu tudo bem. Eu no anterior Canaril só usava água engarrafada quando queria fazer algum tipo de tratamento, ok? Aí comprava uns garrafões daqueles de 5 litros ou 6 litros, comprava garrafões para fazer os tratamentos, sempre que tinha que aplicar algum medicamento, alguma coisa, eu usava a água engarrafada. Aqui agora já nem isso. Esta água é pura, portanto eu não tenho esse problema. Sempre que a água demonstrar que está com qualidade, em condições, é sempre esta água que eu uso para os meus passarinhos. Nuno Duarte, Ana Patrícia Rodrigues, Rui Rocha, eu uso água da companhia. Rui Rocha, Nuno, fui ver os comentários da live de anteontem e não encontrei o seu número lá. Pronto, é uma questão de verem essa situação. Também poderá mandar uma mensagem depois para o Messenger ou para o WhatsApp do Nuno. Eu não sei se é amigo dele no Facebook ou no WhatsApp e verem essa situação. Pronto, ainda relativamente à plumagem. Nós, por vezes, também não precisamos ter aves intensas para ter aves de pena dura. Normalmente as aves 100% melânicas, que na gíria do glosso nós chamamos as aves TPE. TPE é a sigla para 3 partes escuras. Normalmente essas aves têm uma plumagem rija. Também existem TPEs com plumagem rija e com plumagem a caminho do mole, ok? E aí também temos de ter atenção. Às vezes as aves saem 100% melânicas, mas também já podem ter a plumagem já muito no limite. Portanto, nós também podemos usar uma ave TPE, por exemplo, para juntar com uma ave de pena mole. Também acaba por cortar o efeito do processo da pena ir ficando mole, consoante os anos de trabalho que vamos tendo sobre aquelas aves, começar a fazer o efeito contrário, ou seja, a reverter o efeito do fator mole na pena e a fazer com que a descendência seguinte já tenha uma estrutura de pena mais rija, mais dura, ok? Normalmente, quanto mais melanina as aves tiverem no corpo, a tendência normalmente é para a pena ser dura. Isto não é 100% eficaz e não é 100% que saem aves assim, mas a tendência é um bocadinho esta. Outra forma que nós temos também para analisar visualmente se as aves têm uma pena mole ou uma pena dura é pelas riscas melânicas nas costas. Como nós sabemos, o fator mosaico está muito presente em quase todas as raças de canários e nós, nas costas das aves, se não forem aves lipocrómicas ou de mutações que não tenham riscas melânicas, nós normalmente conseguimos perceber, olhando para as riscas melânicas que estão nas costas das aves, se as riscas melânicas forem muito largas e tiverem a cor melânica esbatida, é sinal que normalmente estamos na presença de uma ave de pena mole, ok? Se as riscas melânicas forem muito fininhas, todas muito fininhas, é sinal que estamos na presença de uma ave de pena rija, ok? Esta é outra técnica que nós temos. E estas riscas melânicas acontecem porquê?
surgem porquê? Por causa do fator mosaico que muitas das raças de canário apresentam, ok? Ao longo de anos, de séculos, de cruzamentos de vários tipos de canários e depois mais tarde, porque antes das raças só existiam era tipos de canários, depois quando se começaram a formar e a standardizar as primeiras raças, houve sempre um cruzamento entre aves com fator mosaico e outras que não tinham. E hoje em dia, nomeadamente nas aves melânicas, o fator mosaico está praticamente presente em todas. Portanto, esta é outra forma que normalmente acaba por ser eficaz de nós conseguirmos observar se estamos na presença de uma ave de pena mole ou de uma ave de estrutura de pena rija, ok? Riscas melânicas. Quanto mais escura e fininha for a risca melânica, normalmente é sinal que a ave tem uma pena rija. Quanto mais larga e diluída for a cor melânica das riscas em questão, é sinal que estamos na presença de uma ave de estrutura de pena mole. Ok, meus amigos? Eu penso que isto foi algumas coisas eu referi ontem, mas quero salientar hoje. Outras eu não disse, estou aqui a reforçar, porque como já vos tinha dito, ontem estávamos aqui todos loucos com o sorteio e penso que o tema não foi debatido o suficiente para poder retirar aqui algum tipo de dúvidas que alguns criadores tenham. Isto não é fácil, mas é muito importante, meus amigos. Eu sei que às vezes nós, quando chega ali, nós até à época de criação pensamos em mil e uma coisas e quando chegar à época de criação vou fazer isto e vou aplicar isto e vou fazer aquilo e ok, ouvi aquela forma de juntar os casais, deixa ver se consigo. E o que é certo é que muitas das vezes chegamos à altura da criação e ainda fazemos quase nada disso. Já aconteceu comigo e com toda a certeza já aconteceu com muitos de vocês. Mas esta situação da estrutura da pena na formação dos casais é importantíssima para a qualidade do nosso plantel no futuro, ok? Isto é uma situação que nós vamos depois sentir os benefícios desta análise quando formamos os casais no futuro. Ou seja, 2, 3, 4 anos depois nós vamos sentir largamente essa situação porque vamos começar a perceber-nos que as aves do nosso plantel apresentam e evidenciam cada vez mais uma maior qualidade de estrutura de pena, ok? Meus amigos, não se esqueçam de deixar o like. Estamos aqui com 17 likes, hoje a live também está mais fraquinha, temos aqui 16 amigos a visualizar, mas se alguém ainda não colocou o joinha, se tem ainda guardado aí no bolso, coloquem por favor. Se alguém também esteja aqui a assistir, que ainda não tenha subscrito o canal, subscrevam. Não se esqueçam também que quem não consegue participar no decorrer da live, ou que até a live termine e vocês pensaram, tinha lá uma questão, ou tinha lá até se calhar um comentário importante para ajudar os amigos criadores para colocar e esqueci-me, vocês depois podem colocar, porque a live depois é processada para vídeo, fica lá no canal e podem lá deixar comentários que irão ser acompanhados pelos amigos que irão ver ou rever a live, já processada em vídeo, e eu também certamente, e também irei lá deixar o meu feedback, ok, meus amigos? Ora, Rui Rocha, Vítor, de quanto em quanto tempo devemos dar as vistas agora na época da mudança da pena? Amigo, não estou a perceber aqui. Vítor, de quanto em quanto tempo devemos dar as vistas agora na época da mudança da pena? Não estou a perceber, amigo. Devemos dar as vistas de quê, amigo? Tente lá reformular aqui a pergunta. Pode ter sido eu o corretor. Isto acontece hoje em dia que nós tentamos escrever uma palavra e depois estamos tão concentrados a escrever que o corretor mete uma palavra completamente diferente daquela que nós queríamos realmente pôr. Vitaminas. Ok, amigo, ok. Vítor, de quanto em quanto tempo devemos dar vitaminas agora na época da mudança de pena? Amigo, o importante é você ter um esquema semanal e que durante o processo da muda da pena você aplique esse esquema semanal até ao final da muda. Como sabemos, a muda da pena dura mais ou menos entre 4 a 6 semanas. Se as aves estiverem saudáveis e se a muda decorrer de forma normal, é um processo que pode demorar entre 4 a 6 semanas. E ter um esquema semanal, por exemplo, vamos supor, à segunda-feira o amigo dá um animacerato, ok? Terça-feira dá água limpa. Quarta-feira dá um protetor hepático. Quinta-feira dá água limpa. Sexta-feira dá um complexo vitamínico, ok? Sábado dá água limpa. Domingo também pode dar água limpa, ok? Por exemplo, isto é mais ou menos um esquema que acaba por ser mais ou menos o que eu aqui pratico, não foge muito a isto. Mas tentarmos dar durante alguns dias, durante a muda, água limpa, porque como eu já tinha referido,
muitos dos produtos que nós colocamos à disposição das nossas aves já têm bastantes oligoelementos, vitaminas, aminoácidos, minerais, proteínas e por aí fora. Portanto, nós não precisamos, por muito que queiramos ajudar as aves, que esta é uma fase da época que mexe bastante com as aves, se calhar até mexe mais do que na altura da criação, não é? Porque elas precisam de todas as energias que têm no seu organismo para fazer este processo de muda total, ou quase total, no caso das aves juvenis, das penas. Portanto, vai exigir muito das aves, como vocês devem perceber. Mas nós já damos aqui uma alimentação muito rica, não é? As papas já têm não sei quantas vitaminas, se vocês verificarem a bula, já tem não sei quantas vitaminas, não sei quantos aminoácidos, não sei quantos minerais, não sei quantos oligoelementos e por aí fora. Portanto, nós, o ideal aqui é tentarmos arranjar sempre um intervalo de tempo para, entre um produto e outro, termos 3 ou 4 produtos para dar por semana, mas entre um produto e outro, pelo menos deixar um dia com água limpa para os passarinhos. Também é importante, os passarinhos não vão ficar subnutridos em termos de vitamina, porque lá está, nós estamos a dar os outros suplementos à parte. Nós continuamos a dar a papa, não é? Portanto, a papa já tem na sua constituição bastantes nutrientes para ajudar as aves, portanto, não há problema algum. Aquilo que eu estava aqui a dizer, os produtos que eu aqui indiquei, mais ou menos não foge muito àquilo que eu costumo dar. Nuno Duarte, se o Vitor não se importa, deixa o nome da minha pequena página e assim talvez seja mais fácil de me encontrar. Caso contrário, não está a ser fácil de vos encontrar. Claro que sim, amigo. Não há problema nenhum, estás à vontade. Nuno Duarte, então terá que ser o Vitor a dar-lhe o meu contacto do Facebook ao telefone. Desculpa a amassada, Vitor. Não, se quiseres deixar a página, deixas. Se quiseres que eu dê o número, também dou sem problema nenhum, amigo. Eu não sei se sou amigo do amigo, não sei se tenho amizade com o amigo Rui Rocha no Facebook. Mas também, se não tiver, vá ao Facebook, vá a Canaril Santos Costa, solicita amizade, eu aceito. Foi assim com a amiga Ana, que ganhou ontem o sorteio. Eu aceito e depois pelo Messenger podemos trocar mensagens e irei dar, claro que sim, aqui o contacto do Nuno. Senão o Nuno também pode pôr aqui a página, não há stress nenhum, amigo, estás à vontade. Meus amigos, 20 likes. Estamos aqui com 32 minutos de live. Não se esqueçam que temos aqui o código promocional do parceiro comercial mais antigo do canal. Vocês ontem viram em loco, em direto, um criador que foi fazer uso do código promocional na loja Bird World Limitada, situada aqui na Moita. Foi super bem atendido. Ainda esteve lá a falar com o meu amigo Rui. Saiu de lá super contente e ainda usufrui de 5% de desconto nas compras que lá fez. Portanto, como vocês veem, é the real deal. Não estamos aqui a brincar, não estamos aqui a inventar. Mais parceiros comerciais irão surgir. Eu tenho andado em conversações com vários parceiros sociais, não apenas de lojas, como eu vos tinha dito. Estou aqui a tentar arranjar uma clínica veterinária, estou aqui com alguma dificuldade, mas eu sei que vou conseguir arranjar aqui uma clínica veterinária capaz de nos ajudar. Tenho aqui também, já mais ou menos, não vou aqui divulgar muito, mas também já tenho aqui, não é uma loja comercial, não é uma clínica veterinária, mas também tenho aqui já mais ou menos apalavrado e falado, estamos aqui a ultimar a situação. Outro parceiro comercial que também, com toda a certeza, vocês irão ter interesse em fazer usufruto das promoções que aí vêm, ok? Em princípio será mais do que uma promoção desse parceiro. Portanto, aguardem, meus amigos, mantenham-se aqui presentes no canal, vejam as lives, vejam vídeos. Eu tenho vídeos a falar de quase todas as temáticas, amigos. E mesmo se os vídeos, se no decorrer dos vídeos vocês sentirem que os vídeos não estão bem explícitos, que vocês ainda ficaram com alguma dúvida, basta lá deixarem um comentário, seja um vídeo feito a semana passada, seja um vídeo de há um ano, de há 3, de há 4 ou de há 5. Sempre que colocarem lá um comentário, o YouTube notifica-me. E como vocês sabem, eu sinto-me na obrigação de responder sempre. Portanto, não fica nada por responder, meus amigos, ok? Portanto, vejam, eu tenho muita informação. Se também sentirem que existe algum tema que vocês gostariam de verem abordado aqui nas lives, digam, também podem pôr nos comentários, eu anoto e mais tarde depois fazemos uma live para falar sobre isso.
Portanto, sintam-se à vontade, meus amigos. Relativamente ao código promocional do nosso parceiro comercial de hoje, Miminhos ao Quadrado, uma empresa que personaliza vestimentas. Meus amigos, eu sempre foi o meu sonho, era ter um chapéuzinho do meu canaril, ter aquele colete que nós vemos quando vamos às exposições, os criadores têm todo orgulho de levarem o colete vestido com aqueles pins, não é? Dos vários clubes e das várias exposições onde já participaram. O Miminhos ao Quadrado faz coletes top com vários bolsos pequeninos, laterais, na parte de trás, é para aquilo fica espetacular. Normalmente são coletes, são de manga cava, não é? Mas aquilo é super top. Faz também blusões, eu tenho aqui um quispo, quando vou às exposições, que é quando já está a se iniciar o inverno, que também tem o logotipo atrás em grande e o logotipo pequenino à frente. Eu tenho muito orgulho em usar também aquele quispo. Pá, fazem coisas espetaculares, também já mandei fazer umas calças de fato de treino, portanto aproveitem. Se ainda houver algum amigo criador que gostasse de ter um chapéu do próprio Canaril Santos Costa, uma camisa do Canaril Santos Costa, eu também tenho aqui uma promoçãozinha, também tenho aqui alguns produtos destes que também poderei vender aqui a alguns dos amigos que tenham interesse e também tenho um desconto aqui a aplicar, ok, meus amigos? Portanto, sintam-se completamente à vontade. Rui Rocha, Vitória enviou uma mensagem para si pelo TikTok, ok? Eu depois da live já vejo, amigo, ok? Nuno Duarte, Canaril Texas Lizard, este é o nome da minha página, boa. Obrigado, Nuno, é YouTube. E pronto, meus amigos, não tenho assim muito mais a dizer relativamente à situação da estrutura de pena. Eu penso que basicamente dá para entender. Eu não sei se algum dos amigos depois da live de ontem foram ver o tal vídeo que eu disse que tinha aqui no canal, o vídeo onde eu indico a forma como eu faço para analisar as aves para a formação dos casais, tendo em atenção a estrutura de pena de cada um dos membros do casal. Eu lá indico mesmo, tenho mesmo uma fotozinha no decorrer do vídeo onde coloco uma pena de uma ave onde coloco uma pena de uma ave de pena mole e ao lado de uma pena de uma ave de pena rija, e é completamente perceptível a diferença de uma pena para a outra. Visivelmente dá para entender perfeitamente. Já sabem que a técnica também, o ideal é tirar a pena das costas, porque se vocês tirarem uma pena do peito, ou tirarem uma pena dos flancos, ou tirarem uma pena das asas, normalmente em todas as aves, sejam elas de pena mole ou de pena rija, a estrutura das penas dessas zonas do corpo são muito idênticas. Okay? Há criadores que têm muito o hábito de tirar uma pena da parte de baixo do peito, mas essa pena normalmente é sempre uma pena mole. Na parte de baixo do peito, todas as aves têm pena mole, ok? Rui Rocha, Vitor, existe alguma papa própria para a muda da pena para dar aos canários? Sim, existe. E para além de papas, existem também suplementos que pode dar à papa. Eu aqui estou a usar um produto que eu agora não lhe sei dizer o nome, mas é um produto da Pet Cup que eu misturo na papa úmida. Eu, durante a muda da pena, eu deixo de fazer aquela mistura do cuscuz com sementes germinadas e ervilhas, onde depois coloco uma papa seca para sugar alguma dessa umidade. E o que é que eu faço? Eu uso uma papa úmida. É essa papa úmida, quanto muito poderei, pá, colocar uma ervilha ou de vez em quando colocar uma semente germinada, mas não gosto de misturar muito alimento úmido à papa úmida, ok? Portanto, normalmente dou-a de forma normal. O que é que eu junto a essa papa? Eu junto o Biosac Maximus, ok? Junto também cálcio em pó e tenho ali um produto da Pet Cup, que é um produto para, nomeadamente para os pombos, para quando os pombos vêm da competição. Eu agora não tenho aqui presente o nome do produto, porque eu só uso mesmo na altura da muda. Aliás, fiz uma encomenda esta semana e o produto acabou por vir e tenho ali, não lhe sei dizer. Aquilo tem eletrólitos, aquilo também tem bastantes vitaminas e tudo mais, e aquilo ajuda as aves a recuperarem depois de um desgaste. Ou seja, esta é uma situação de desgaste, não é? Por isso é que eu uso nesta altura da muda. Aquilo normalmente é para os pombos de competição. Quando vêm da competição, vêm extremamente cansados, não é? E então, normalmente, os criadores, os columbófilos, colocam ao dispor aquele produto, misturado também numa papa ou no que quer que seja, ou na água, que aquilo também é solúvel, para os pombos voltarem ao seu equilíbrio normal, não é? E eu uso aqui, nesta altura da muda,
para aplicar às aves. Mas existem outros produtos, existem muitos produtos, há muitas papas. Anda aí uma papa da Ornibride, salvo erro. Eu agora não lhe sei dizer o nome. Da Ornibride é qualquer coisa assim. Há uma papa que até tem um desenho de um ninho com um ovo na capa. É uma marca italiana. Que é muito bom. É muito bom. Eu por acaso também já usei e é muito bom. Este ano não estou a usar, mas já usei e é muito bom. E essa papa você pode misturar na própria papa úmida, porque aquilo é um pó seco e adere bastante bem à papa úmida, ok? A papa úmida é muito boa relativamente à papa seca nesse aspecto. Como é úmida, qualquer produto em pó que nós misturemos, ela vai aderir muito bem aos grãos da papa úmida. E essa papa que eu estou a falar, não sei se é ornibride, tem um nome assim muito parecido, é excelente para darmos aos nossos passarinhos na altura da muda de pena. Nuno Duarte, não, Vitor, não é da concorrência que começa com o F azul. Acho que não se pode falar aqui. Não percebi, amigo. Agora não é da concorrência. Ah, ok, ok. Não, não, Duarte. Não, Vitor, não é da concorrência, começa com o F. Ah, então podes falar aqui à vontade, estás à vontade. É do Facebook que tu estás a falar. Estás à vontade. Não há problema nenhum. Eu acho que é o bride, eu acho que é qualquer coisa assim, amigo. Normalmente a marca tem quase sempre em todos os produtos tem um ninho com um ovo na parte da frente das embalagens. E eu aconselho a dar esse produto que eu já experimentei e é muito bom. O problema de que eu não uso esse produto com muita frequência porque não sou normalmente de onde eu mando vir 99,9% do material para as minhas aves, raramente lá tem. E eu tinha que mandar vir do norte e o problema normalmente é que em vez de vir por transportadora, que me vêm entregar aqui à porta de casa, não. Vão à caixa do correio, como estou aqui numa zona rural, tenho as caixas do correio lá tudo à entrada e o carteiro chega lá, se vê que, como vê que não está a casa lá perto, está só os marcos do correio, deixa lá depois um aviso de recepção e eu depois tenho que ir ao CTT a buscar a encomenda. Epá, e acaba por ser chato esse tipo de situação, não é? É só por isso é que eu às vezes não mando vir essa marca, mas eu acho que é a Breed, acho que é isso. Não, Breed Max não, amigo Paulo, Breed Max é outra coisa, Breed Max é bom para a altura das criações. Eu acho que é Onibreed ou Breed, é qualquer coisa assim. Hilário Moreira, Vitor, tenho um TPE portador de canela de 2022 e que ainda quer criar com ele. Queria juntar uma canela. Aconselhas a cor canela ou é melhor outra cor para encurtar a pena? Não, tu aí já podes juntar uma canela, amigo. Aquilo que eu não aconselho é juntarem duas aves canelas. Porquê? Não faz mal, vocês podem juntar se quiserem. Só que a ave canela normalmente tem uma pena mais sedosa, uma pena um bocadinho mais fina. Não quero com isto dizer que seja uma pena mole, é diferente, ok? É uma pena sedosa. E se nós juntarmos duas aves canela, normalmente a descendência continua com esse fator de pena. É uma pena fininha, muito sedosa e que acaba por se partir muito facilmente. Imaginemos que temos uma ave, até tem canela, descendência de um cruzamento de dois canelas. A ave tem uma cabeça espetacular ou uma coroa espetacular, tem uma forma brutal, a cauda está mesmo ali no tamanhinho certo. Só que aquela pena, se tem o azar de raspar numa grade, de raspar numa parede de uma gaiola ou qualquer coisa, as penas partem com muita facilidade. Vocês que participam em exposições, muitas das vezes já tiveram que deixar para trás uma ou duas aves, porque têm duas ou três ou quatro penas partidas, por exemplo, da cauda ou das asas, não é? Pronto, o efeito de sedoso provoca essa situação. A pena é tão sedosa, tão sedosa, tão sedosa, que ao mínimo toque a pena pode partir. E uma coisa é nós levarmos uma ave com as penas da cauda inteiras, outra coisa é nós termos que andar a arrancar penas e depois os juízes muitas vezes topam e veem que não estão pelo menos ali no mínimo aquelas 7 ou 8 penas que uma cauda no mínimo deve ter, que normalmente até tem ali mais duas ou três, mas pronto, 7 ou 8 penas no mínimo e se nós temos que estar ali a arrancar caudas, acaba por ser mau. Agora tu tendo um TPE já é uma ave melânica, é portador de canela. Tu se juntares esse TPE a uma fêmea canela, tu sabes que vais tirar tanto macho canela como fêmeas canela. Está top. A estrutura de pena do TPE
vai ajudar a que aquela plumagem sedosa dos canelas seja uma plumagem mais forte, mais rija, porque vai apanhar o sangue do pai, que é um TPE, ou seja, é uma ave de 3 partes escuras, que deverá ter, em princípio, uma estrutura de pena mais rija, ok, amigo? Não, portanto, aconselho perfeitamente, amigo. Meus amigos, 28 likes. Se alguém ainda não colocou aí o vosso like, estejam à vontade, deixem o joinha, ok? Eu agradeço desde já. Pronto, está aqui o Paulo Palmeira a dizer o Brad Max. Não, amigo, o Brad Max normalmente eu uso sim, mas é durante a altura das criações. Durante a altura da muda, depois já não uso. Eu acho isso mesmo, amigo Paulo. Não, não é o Brad Max que eu me estava a referir, meus amigos. Não, 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 não. Eu agora não me lembro o nome, muito sinceramente, mas eu depois vou pesquisar e na live da manhã eu deixo aqui o nome, está bem? É o que dá a estar a fazer lives pelo telemóvel. Se fosse pelo computador eu ia pesquisar, mas aqui se eu sair daqui para ir pesquisar, depois já não consigo entrar e teria que abrir uma nova live e não vale a pena, meus amigos. De Mentirinha, cheguei, meu amigo. Olá, meu amigo de Mentirinha, como está? Tudo bem? Como é que está o tempo aí pelo Brasil? Aqui está sol, está maravilhoso, em pleno verão aqui português. Top, 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 meu amigo. Nuno Duarte, troquei o nome, era para o Rui e não Vitor. Eu percebi, amigo. Vitor, não sei se não pode estar sujeito a algum castigo por fazeres publicidade à concorrência. Não, amigo, é tranquilo. Já estou farto de falar. O YouTube não é tão severo quanto o Facebook relativamente a estas coisas, percebes? O Facebook é que qualquer coisinha, por tudo e por nada, acabam por recriminar muito. O YouTube nem por isso não são assim muito rigorosos relativamente a isso. Dimensão Chirinha, como está? Estou bem, meu amigo. Sábado à tarde, em casa, com a família. Comi um bom do peixinho que eu sei que o amigo não gosta, uma boa sardinhada à hora do almoço. Fiz 2 douradas para os meus filhos e para a minha mulher. Bem bom. Depois dormi uma cestazinha, tratei dos pássaros de manhã. Dormi uma cestazinha, acordei, vim com os miúdos e a minha mulher à piscina antes de fazer a live. Portanto, estou tranquilíssimo. Ok, amigo, está tudo maravilhoso. Ora então, ok. De mentirinha, o que é TPE? Tupete? Não, amigo. TPE é uma sigla. Quer dizer T de 3, P de partes, E de escuras. 3 partes escuras. Normalmente é uma ave ou 100% melânica ou quase 100% melânica. Nós consideramos um TPE desde que não tenha mais de 25% de lipocromo na sua plumagem, ok? Uma ave que apresente no máximo 25% de lipocromo e o resto tudo verde, 75% verde, ou que seja 80% verde ou 20% lipocrómico, ou 90% verde ou 10% lipocrómico, ou 100% verde, nós aqui temos esta sigla que é uma ave TPE, ou seja, é uma ave totalmente melânica, ou quase totalmente melânica, e TPE é a sigla que significa 3 partes escuras. Em inglês é TPD, 3 Part Dark, ok? Hilário Moreira, esqueci de dizer que o TPE já tem a pena no limite, já está muito larga. Pois, então aí, pronto, aí é diferente, amigo. Se já tens o TPE no limite, não vais juntar um canela. Pronto, aí é melhor não fazeres essa junção. Aí o ideal é, se gostas da ave, se achas que o TPE tem uma boa forma, é uma ave curtinha, qualidade e tudo mais, tu aí vais ter que arranjar ou uma ave, uma fêmea intensa para juntar a esse macho, ou então até poderá ser uma fêmea TPE, mas que tenha pena curta, ou até pode ser uma ave buff, ok? Mas que também tenha uma pena ainda muito boa, que não tenha uma pena muito mole, ok? Tem que ser uma ave que ainda esteja muito para trás relativamente ao limite de pena que nós aqui falámos. Mas o ideal seria pôr aí ou uma ave intensa, ok? Era o ideal. Ou então arranjares também uma fêmea TPE que te vá dar aí garantias. Também podes arranjar, quando eu digo uma ave TPE ou uma ave intensa, também podes pôr uma ave azul. Se for uma ave azul de pena bem curtinha, porque uma ave azul é uma ave melânica para todos os efeitos, o que difere é o fundo, é uma ave melânica de fundo branco. Se conseguires arranjar uma ave azul
de pena apertada, de pena dura, também pode juntar esse TPE para retificar depois na descendência esse efeito de pena, ou seja, regredir o efeito da pena mole, ok? Voltarmos a ter uma estrutura de pena equilibrada. Pois, então assim aí já não aconselho a pôres aí o canela, porque estares a pôr uma ave já com pena mole no limite a uma ave de plumagem sedosa, em termos de plumagens não vai correr bem, amigo. Pimento Chirinha, frio congelante, 6 blues e está frio. Ui, amigo, poças. É o inverno, não é? Vocês aí estão a entrar na fase do inverno. Rui Rocha, Nuno, não tenho F, não sei trabalhar com aquilo, sou muito leigo. Não se preocupe, amigo. Você deixou no TikTok lá a mensagem, eu mando-lhe o contacto. Já tenho aqui a autorização do Nuno, eu dou o contacto do Nuno. Edmilson Oliveira, boa tarde, companheiros. Olá, amigo Edmilson, tudo bem? Cheguei, estou a limpar gaiolas, top, faz parte da limpeza. Eu, normalmente aqui é amanhã. Rui Rocha, só tenho YouTube, Instagram, TikTok e WhatsApp. Para mim já é demais. Nuno Duarte, Vitor, posso dar carne de Mariana e dente de leão à vontade ou convém ser racionado? Claro que não falo em fazer desses produtos de alimentação diária. Sim, se for racionado, podes dar, amigo. Tens de ter cuidado, são sementes muito proteicas, não é? Têm muita gordura, portanto tens de ter um bocadinho de cuidado. Epá, até podes misturar na mistura de sementes que estejas a dar, epá, e colocar num quilo de mistura de sementes, sei lá, colocares para aí 50 gramas de carne de Mariana e 100 gramas de dente de leão, mais ou menos. Mas sim, podes dar à vontade. São sementes muito boas, só que normalmente são alienígenas e então existe sempre esse problema do excesso de proteína. Dimento Chirinha, estou de viagem 3 horas em cima da moto e não saí de São Paulo ainda, ui. Paulo Palmeiro, bem, e à sardinhada temos de combinar, eu levo o peixe. Olha, ontem depois de falar com o Bruno, dos Tintilhões, ontem quando estava a propor aquela situação da roda de canto aqui de Tintilhões aqui ao Bruno, estava a falar a sério, eu, se calhar ainda tenho que falar com ele um dia destes. E depois até à noite estava a pensar num evento do tipo, o pessoal juntaria-se aqui, abríamos isto aqui mesmo ao pessoal, fazíamos aqui uma roda de canto dos Tintilhões. E o Bruno tentava arranjar vários amigos de lá de Lisboa que costumam participar nesse tipo de concursos, traziam para aqui as aves, passávamos aqui uma manhã e no final havia uma almoçarada. Pá, cada um de nós pagava um tanto para se poder comprar ou carnes ou peixe, depois logo se decidia o que é que era o almoço, bebidas e tudo mais para termos aqui. Fazíamos aqui a roda de canto, fazia-se aqui uma live até a falar sobre também para ajudar a divulgação do tentilhão e depois no final podíamos almoçar aqui todos. Se calhar é uma ideia no futuro até a se realizar. Ora, está aqui um amigo, Hugo Tapadinhas, Happy Bird. É isso mesmo, Happy Bird, é a marca Happy Bird. Está aqui. É esta marca, amigo Rui Rocha, que eu digo que tem um tipo de uma... Aquilo não é uma papa, aquilo é um suplemento em pó que vem e aquilo normalmente é para misturar em papa. E na papa úmida funciona muito bem, que aquilo agarra muito bem aos grânulos da papa úmida. E é excelente para dar aos nossos passarinhos, ok? Obrigado, amigo, aqui pela dica. O Hugo Tapadinha, estava-me a falhar o nome. Happy Bird, é isso mesmo. Nuno Duarte, Rui Rocha, também tenho um canal no YouTube com 2 vídeos de pesca, Instagram e TikTok também tenho. Rui Rocha, obrigado, Vitor, também não sabia o que era o TPE. Isto são termos anglo-saxónicos, porque os criadores de glossars não participam apenas naquelas posições normais da coma, aquelas posições de podem ir de 3 a 9, 11 dias em que os passarinhos lá estão. Nós aqui também temos várias posições que decorrem ao longo do país, em vários pontos do país, que são as chamadas One Day Shows. E essas posições, como diz o nome, o One Day Show é a exposição de um dia, um show de um dia. Essas posições normalmente não são, os pássaros não são julgados por pontuação. Os pássaros são julgados por comparação. Ok? Temos 2, 3, 4 juízes consoante a quantidade, por exemplo, de glossars que se juntam nesse dia, nessa One Day Show, e os juízes depois comparam, metem 7 ou 14 ou 21, consoante os cavaletes que eles tenham à frente,
Gloucesters todos da mesma classe e vão fazendo a comparação e vão mandando para trás os mais fracos, o que eles consideram os mais fracos, e vão ficando os mais fortes sempre, até chegar aos últimos 7. Quando chega aos últimos 7, ele então vai escolher qual é que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. E todos recebem uma roseta de prémio, desde o primeiro ao sétimo, ok? Mas é por comparação. E estes termos, buff, TPE, são termos anglo-saxónicos. Porquê? Porque as posições por comparação é uma invenção dos ingleses. Nós na COM Internacional temos as posições por pontuação, não é? Existe 0 a 100, onde 100 nunca ninguém atinge, o máximo que se atinge é ali no 25 e tem que ser uma ave quase perfeita, ter ali um 0,001 de imperfeição, mas a perfeição não existe, portanto os juízes estão proibidos de dar 100, normalmente dão no máximo 95 e tem que ser uma ave superlativa, ok? Porque o normal para ficar ali em primeiro lugar, o 92, o 91 já é top do melhor que pode haver, mas normalmente essas posições são por pontuação. Em Inglaterra, essa situação não existe. Em Inglaterra, eles fazem tudo por comparação, seja nos Gloucesters, seja nos Norwich, seja nos Lizards, seja nos London Fancy, etc. Nós sabemos que grande parte das raças de canários de porte foram desenvolvidas pelos ingleses e então eles têm esta forma de fazer as posições. Normalmente são as posições curtas, não massacram as aves, porque as aves passam pouquíssimo tempo fora de casa, não é? E depois fazem assim as posições por comparação. E nós aqui em Portugal e não só em Portugal, em Espanha, em Itália, na Holanda, na Bélgica, também já na França também já se começa a ver, em Marrocos, na Tunísia também já começa a haver também esse tipo de exposições, o One Day Show, no Brasil também já começa a haver também exposições que estão a tentar também seguirem o sistema IGBA, porque normalmente nós dizemos que são exposições da IGBA, porque IGBA é uma sigla também que os ingleses utilizaram que tem efetivamente a ver com este tipo de exposições. E então são estes anglo-saxismos que nós vamos buscar aos ingleses, porque foram eles, ao fim e ao cabo, que acabaram por inventar este tipo de exposições por comparação. Para mim são top, não me desgastam as aves, dá-me para ir passear. Eu, por exemplo, quando vou lá para cima, vou de véspera, alugo um quarto de hotel, entrego as aves ainda ao final do dia, depois vou conhecer a terra, vou jantar, vou passear um bocadinho, deito-me, acordo no outro dia de manhã, já lá tenho os passarinhos. Durante a parte da manhã é o julgamento com os juízes, acaba normalmente ali a hora do almoço, depois vai tudo almoçar e depois da parte da tarde a exposição fica aberta tanto aos criadores que lá têm aves como ao público em geral que queira entrar, é sempre de graça, para verificarem os passarinhos, para verificarem as premiações. No final do dia, ali entre as 5h30 e 6 horas da tarde, entregam-nos as aves e nós vamos embora para casa. Portanto, isto se for um sábado, no domingo já estamos em casa outra vez com a família. Portanto, é top, é excelente. E as aves não ficam desgastadas. Ora, Rui Rocha, Nuno, eu fui à sua procura no Insta, mas como não o conheço, fiquei com receio de enviar o convite à pessoa errada, pois. Nuno Duarte, de mentirinha, usa a planta Ora Pronobis para dar às aves? Dê a sua opinião sobre essa planta que sei que no Brasil é muito utilizada. Boa pergunta, amigo Nuno. Rui Rocha, mentirinha, quantos graus estão aí? Rui Rocha, é que 20 graus para você já é frio. De mentirinha, usa em pó, meu amigo, 8 gramas por quilo de farinhada seca. Nuno Duarte, Rui Rocha, Nuno Duarte 29. De mentirinha, também dou alho, gengibre e anis estrelado. Eu aqui dou o alho e o gengibre, o anis estrelado nunca dei. Mas eu sei que aí no Brasil há muito, por causa de um professor que aqui há uns anos também fez uns vídeos também no YouTube e ele disse que também houve aí também umas experiências para ver se efetivamente estes 3 produtos fariam ou não bem aos pássaros e tornou-se praticamente moda de lá para cá, tanto aí no Brasil como aqui em Portugal, muitos criadores aderiram a essa situação. Eu alho e gengibre já dava, o anis estrelado é que nunca dei, até à data nunca dei. Rui Rocha, tão bom, uma roda de canto, nunca participei, adorava participar. Eu acho que era uma ideia engraçada, até mesmo aqui no campo de futebol, podia-se colocar aqui as aves, não é? Porque normalmente aquilo tem uma estrutura que eles trazem umas varetas que espeta no chão e depois fica a gaiolazinha. E dava para ficar aqui os tentilhões, que os tentilhões é um bocadinho diferente das rodas de canto no Brasil, porque o tentilhão tem que ter a gaiola fechada. O tentilhão está treinado para quando a gaiola está fechada com um pano,
Eles são super prós nisto, eles até têm panos personalizados, um bocadinho como aqui, olha, Miminhos ao Quadrado faz essa situação também. Se quiserem arranjar um pano para as gaiolas dos tintilhões, basta falar com o Miminhos ao Quadrado e tenho a certeza absoluta que eles vão arranjar uma forma de colocar lá os logotipos. Portanto, eles são pré-prós nisso, só que a gaiola tem que estar fechada para os tintilhões depois começarem a cantar e a puxar uns pelos outros, ok? Pá, e acho que seria uma ideia hum, fixe, muito fixe. O dia Mentirinha diz que estão 8 graus na zona dele. Pois, 8 graus é muito frio, tanto lá como aqui, poças. Ora, David Antunes, boa noite. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Rui Rocha, Tintilhão canta que é uma beleza, é verdade. Os Tintilhões é uma coisa abismal. E eu tenho muito orgulho nesta tradição dos Tintilhões que nós temos em Portugal. E até faz lembrar um bocadinho hum, os tipos de concursos que os amigos criadores no Brasil também têm relativamente às aves da fauna brasileira, não é? Eles lá também fazem muito isso. E nós aqui temos esta tradição do tintilhão, principalmente na cidade de Lisboa, em que se chega a haver rivalidades entre bairros lisboetas. Uh, é verdade que os tempos vão evoluindo, e as pessoas mais velhas vão morrendo, não é? E isto é uma tradição que, se não for esta malta mais nova, como o Bruno e a malta que faz lá parte do grupo, tentarem manter esta dinâmica, mais cedo ou mais tarde vai se perder. Epá, e é uma tradição espetacular que nós aqui temos. No centro e no norte da Europa, eles lá também adoram os tintilhões, pessoal. Só que eles lá não usam a técnica que nós aqui usamos. Nós aqui temos o rechechel e não sei o quê, são aqueles toques melodiosos que as aves têm que ter para ganharem, para serem top. Eles lá também têm, só que aqui nós, como eu estava a dizer, nós fechamos as gaiolas, ok? Tapamos as gaiolas. Eles lá não. Eles lá vão para tipo para um lago, ou para o meio do campo, onde não se ouve um carro, nada que seja, e metem os passarinhos, as gaiolas, ao longe, e depois os criadores estão sentados à frente, têm um pau de marcação que tem para lá umas ranhuras e uns números marcados, e eles vão apontando os toques de canto que os tintilhões vão fazendo. Também é super fixe. Vocês vão pesquisar no YouTube concursos de tintilhão de canto na Bélgica ou na Holanda e por aí fora. E onde ver aquilo é muito fixe. Só que infelizmente, como vocês veem, vocês lá se verificarem esse vídeo, vocês veem que é tudo pessoas de 60, 70, 50 e muitos, 60, 70, 80 que estão a participar, meus amigos. Há uma arte e há uma pena, não é? Que cada vez menos pessoal novo adira a este tipo de tradição. Também é muito top. Agora, esta tradição que nós temos aqui em Lisboa com o tintilhão, pá, já é muito antiga e não se deve perder. E o trabalho do Bruno é muito meritório, há que dar muito valor, porque eles fazem um forcing, epá, extraordinário para dar a divulgar esta situação do tintilhão. Paulo Palmeira é combinarmos Vítor. Pronto, é uma ideia que eu ando aqui a formular. Eu primeiro tenho que formular aqui na minha cabeça para depois passar cá para fora. Mas em um dia destes ainda de falar com o Bruno para ver qual é que é a possibilidade de fazermos uma coisa assim engraçada. Rui Rocha, Happy Bird, muito obrigado. Nuno Duarte, dente de leão é a folha que dou. Ok, amiga, então em princípio podes dar sem grande problema. Nuno Duarte ainda não tenho suficiente para secar o dente de leão. Ok, amigo. Rui Rocha, só conhecia o termo TPM e não é para os canários. Nuno Duarte, então seca primeiro as folhas e verde não dá. E qual os benefícios da planta para as aves? Estás a falar da ordem, é isso? Nuno Duarte, pergunta era para o amigo de Mentirinha. A ver se ele está aí, que ele diz que vai a conduzir. Meus amigos, 1h03 de live, temos aqui 33 likes, 21 visualizadores no momento de ver aqui a live. Mais uma vez, quem ainda não colocou o gosto, deixem aí o vosso gosto, meus amigos, ok? Nós agradecemos, ajuda grandemente aqui o canal. Se tivermos aqui também algum visualizador da live que ainda não tenha subscrito o canal, subscrevam, é totalmente grátis, como vocês sabem. Basta irem ao YouTube, procurarem por Canaril Santos Costa, clicarem no botão subscrever e também clicarem no botão ativar as notificações. Pronto. Assim o YouTube irá sempre notificá-los uns segundos depois de se iniciar aqui uma live para vocês não perderem patavina aqui das lives, ok, meus amigos?
Partilhem também a existência do canal nas vossas redes sociais, é extremamente importante. Assim como vocês em algum momento da vossa vida de criador já passaram por dificuldades e não tinham onde ir sacar informação para serem ajudados, muitos outros criadores existirão certamente por vários motivos, ou por não serem grandes utilizadores das redes sociais, ou por já terem uma certa idade, ou por outros motivos quaisquer, ou por pensarem que se paga, porque ainda existe muito esse mito que para fazer uma conta no YouTube tem que se pagar e é totalmente grátis. Basta ter uma conta normalmente Gmail e consegue-se entrar no YouTube, como vocês sabem. Portanto, há muitos amigos criadores que não têm conhecimento da existência do canal e vocês, ao estarem a divulgar o canal, para além de estarem a ajudar o canal, vão estar a ajudar também outros criadores que provavelmente poderão estar a passar pelas mesmas dificuldades com que vocês já se depararam anteriormente, ok, meus amigos? Para além disso, aproveitem os descontos promocionais dos nossos parceiros promocionais. Hoje temos aqui o nosso parceiro mais antigo, Miminhos ao Quadrado, faz vestimentas personalizadas e está a oferecer 10% de desconto na compra de produtos que vocês lá mandem fazer. Eles são super atenciosos, são super profissionais. Epá, este chapéu é qualquer coisa, meus amigos. Como veem, foi retirado o fundo do logotipo, ao invés de estar assim como está aqui na camisa, retiraram o fundo e deixaram mesmo só ali os passarinhos e o símbolo central com aquelas folhas. Epá, está top. Pá, portanto, eles são super profissionais nas coisas que fazem, ok, meus amigos? Aproveitem. Edmilson Oliveira, se a minha mulher visse eu aspirar o canaril, estava tramado e ia querer que aspirasse a casa. Ah, pois é. Rui Rocha, hoje também foi dia de limpeza das gaiolas e afins. Boa, Paulo Palmeira Risso. Ah, pois é. É isso e às vezes saberem o dinheiro que nós gastamos quando compramos passarinhos, não é? Temos sempre de pôr um valor por baixo, não é? Até às vezes há aí uma anedota aí que circula aí nas redes sociais que é do tipo, o que o criador mais medo tem é que quando morrer a mulher despacha os pássaros, ou seja, vende aos pássaros pelos valores que o criador disse que os comprou na altura, quando era tudo mentira porque indicou um valor muito mais baixo do que aquele que gastou na realidade, não é? Pronto, meus amigos, eu penso que vamos ficar por aqui. Foi mais uma horinha que passámos aqui em sã convivência. Pronto, eu tentei aqui aprofundar um bocadinho o tema de ontem porque achei que foi pouco aflorado e é normal devido à loucura do sorteio. Foi uma live diferenciada, foi fixe, foi positivo, mas eu penso que existiam aqui muitas questões relevantes e importantes, como eu digo, meus amigos, não basta agarrar numa ave do sexo masculino e juntar a uma ave do sexo feminino. Não, se queremos começar a ter alguma qualidade no plantel que estamos a desenvolver, nós temos que ter sempre em atenção este fator da escolha dos casais mediante a estrutura de pena que cada ave tenha, ok? De mentirinha, aqui já se vende em pó. Nuno Duarte, eu tenho mais sorte, a minha quando sabe que existe o recém-nascidos, só quer é dar comer aos pequeninos. E pronto, meus amigos, penso que é por aí. Vamos ficar por aqui por hoje. Amanhã, como já sabem, se tudo correr bem, entre as 19 e as 20 horas, mais uma live, mais um tema que vai ser muito fixe para puxar aí pelo pessoal, para todos deixarem um bocadinho a sua opinião, ok? Portanto, vamos lá aqui despedir. Paulo Palmeiro, um abraço para todos. Obrigado, Vítor. Forte abraço, amigo. Até amanhã. Nuno Duarte, abraço e até amanhã. Até amanhã, amigo. Meus amigos, como já vem sendo hábito e já começa a ser aqui o win do canal, não deixem de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço a todos.